Nosso primeiro assunto é o divórcio na visão espírita. Todos os casais que se casam esperam viver felizes para sempre, mas a vida nem sempre funciona assim e as estatísticas do divórcio no Brasil permanecem altas. Segundo o IBGE, o Brasil registrou 344.526 divórcios. Passar por uma separação não é algo fácil. Muitas pessoas procuram respostas de como fazer o divórcio de forma que não prejudique sua própria encarnação. André Marouço, gestor aqui da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, em uma das suas participações aqui na TV, esclareceu que, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, somos livres para escolher ficar ou não com o nosso companheiro de jornada. A doutrina dos espíritos, por se focar na ciência, filosofia e religião, outorga a cada pessoa a decisão do que fazer com os destinos do matrimônio. Edson, como entender aí o divórcio na visão espírita? Então, nós chegamos a comentar isso num programa anterior, en passant, vamos assim dizer. Sim. E o que o André está falando, na verdade, é que existe todo um capítulo tratando desse tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. E ali a gente encontra uma série de observações com relação a essa questão. Uma das coisas básicas que o Kardec coloca ali, fazendo a análise dos temas, é de que, na verdade, o divórcio é uma lei civil que vem regulamentar algo que já foi, vamos assim dizer, já ocorreu na lei de Deus. Ou seja, se a gente for para pensar, o que une as pessoas, na verdade, é a lei de Deus, que é a lei de atração, a lei das energias e tal, que faz as pessoas se encontrarem, se atraírem e se juntarem. Quando essas pessoas chegam em momentos das suas vidas que não se entendem mais, que não se gostam mais, ou que não se respeitam mais, ou que existe algum tipo de contenda entre eles, na verdade, essa lei de Deus já foi quebrada. Uhum. Manter essas pessoas juntas em função de uma lei civil é trazer problemas para os espíritos. Porque o grande objetivo do espírito ao encarnar é evoluir, é crescer espiritualmente. E se você está num ambiente com uma pessoa onde você não consiga evoluir desta forma, que você, na realidade, se permanecer junto, vai trazer mais problemas ainda para você como espírito, sim, é melhor que se separe. Que cada um busque o seu caminho, tá certo? Basicamente muita gente fica com culpa, porque o casamento não deu certo. Aí se a pessoa é muito religiosa, ela acha que está indo contra os desígnios divinos. Aí é questão da religião. Só que o que é religião, para você entender, é que a lei de Deus é uma coisa, a lei dos homens é outra. O ideal é que, na verdade, quando os casais se unissem, Cláudio, que eles não fizessem a separação, tá certo? Sim. Eu, por exemplo, vou completar 32 anos de casado. E não tenho intenção nenhuma de me separar da minha esposa. Eu acredito que ela também não, porque se ela está me aguentando até agora, Agora, por que a gente chegou a essa conclusão e não vai se separar, até onde eu sei? Porque nós nos entendemos. É fácil se entender? Não é. É preciso uma série de coisas, tá certo? Mas, quando você se une com o objetivo de, por exemplo, criar uma família, de criar um lar, que você pensa muito bem no que está fazendo, é um compromisso sério que você está assumindo com a pessoa, tá certo? E, consequentemente, quando vem os filhos, também. O compromisso se torna amplo, Você simplesmente largar tudo é o mais fácil, eu acho. O difícil mesmo é você conseguir conciliar as coisas, tá certo? Nesse aspecto é que vem o crescimento. Sim. Porque você cresce quando você, por exemplo, abre mão de alguma coisa. Você cresce também quando você consegue que as suas ideias prevaleçam. Quando você também se concilia com a ideia do outro. Um vai complementando o outro nesse sentido, tá certo? Esse é o grande objetivo. Mas se há essa distinção em si, ou seja, se o casal já não consegue mais se entender, manter juntos é criar problema para o futuro. Essa que é a questão. Que chega até casos drásticos aí que a gente vê, Não, absurdos. Absurdos de pessoas infelizes, pessoas convivendo no mesmo lar, mas sem se falarem, em função, vamos assim dizer, das conveniências, das circunstâncias, para atender uma legislação, para atender, por exemplo, os anseios da sociedade.
por que os familiares vão falar, o que as pessoas vão pensar. Se mantém ali no mesmo espaço físico, mas separados, como dizem, de corpos. E na verdade, estão espiritualmente falando, murchando como pessoas. Elas estão se apagando, elas estão se comprometendo espiritualmente, entende? É isso que a gente precisa entender. Nesse sentido, é que esse capítulo inteiro do Evangelho trata disso. Lógico, ali no capítulo se fala, olha, aliás, Jesus fala, né, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés colocou essa lei, tá certo? Se não houvesse a dureza nos corações, não haveria essa lei. O ideal realmente é que não acontecesse. Não é assim? Porém, de novo, o divórcio é uma lei civil que regulamenta para os homens aquilo que já aconteceu na lei de Deus. Sim. E você, Adriana, como vê essa questão? Como o Edson bem colocou, olha, eu me lembro na década de 90, uma rádio famosa aqui em São Paulo colocava o repórter na rua perguntando para as pessoas: o que você faz pela paz? Relembrando aquela música do Conjunto Famoso, né? O que você faz pela paz? E eu, na época, eu falava assim, o que eu faço pela paz? Eu parei e pensei, olha, se eu encontrar com esse repórter, eu vou responder para ele, eu faço terapia. Por quê? Né? De que adianta a gente tentar as melhores intenções se dentro da gente a guerra está feita, né? Então, realmente toda essa é uma perda, né? A gente não entra num casamento, num relacionamento para que ele dê errado, né? Mas a gente às vezes se perde no caminho e creio que na maioria das vezes a gente se perde dentro da gente mesmo. Então, nesse sentido que o autoconhecimento, e nisso a doutrina vem também para consolar muita gente com esse apoio, com esse amparo, né, do autoconhecimento. Então, acho que assim, o divórcio, realmente, que perda, né, como a gente se perde. Não deveríamos, né? Deveríamos fazer o exercício, o esforço, mas se todo esse esforço realmente não for no sentido do bem maior de si mesmo, em primeiro lugar, para que você possa fazer bem ao outro, e que toda essa relação esteja realmente trazendo malefícios, então que ela realmente cesse para que danos maiores não sejam causados, né? Valdir, o teatro mexe bem com essas problemáticas do ser humano. Mexe sim. Inclusive, o nosso espetáculo ele aborda uma das passagens é essa, né? A situação do casal que a esposa percebe que ela está sendo deixada de lado, né? Passada para trás e aí chega ao extremo de vamos às vias de fato, né? Vamos ver até onde nós podemos chegar. E aí o advogado de Deus ele aborda quem quiser saber o desfecho vai ter que acompanhar. Vai ter que acompanhar a peça, né? Agora, não conta tudo não, vou deixar tudo. Agora, quem passou por experiências traumatizantes, Edson, o que a doutrina pode auxiliar no pós aí divórcio, né? Muitas mulheres sofreram abusos, tem questão de violência, não só a física, mas a violência moral, depois isso acaba mexendo com o psicológico. É muito comum, viu, Cláudio, nas casas espíritas, principalmente ali na área do DEPOI, que faz o primeiro atendimento ali, a primeira entrevista, você vê... Eu vou falar do Manuel Bento em si, que é o que eu conheço de fato, né, da experiência que nós temos. 75% ou 80% do público que frequenta o Manuel Bento são do sexo feminino. A grande procura, né, das pessoas que vão para o DEPOI pela primeira vez é por estarem sofrendo esse tipo de situação, ou de violência, ou de terem sido abandonadas pelos maridos e por aí afora. Né? Porque, infelizmente, a sociedade, do jeito que ela é organizada, ela privilegia a questão do homem ser um garanhão, né, vamos assim dizer, o conquistador, aquele que... E a mulher ter que ficar na submissa ali, tá certo?
uma sociedade machista nesse sentido, né? Tanto Sim. que você vê que não se fala em pai solteiro. Só existe Só a mãe. mãe solteira, né? O pai solteiro ganha um prêmio, inclusive, né? Olha como é que é absurdo. Então a casa espírita, ela está ali para ajudar essas pessoas. Primeiro, a entenderem que, como espíritos, elas não precisam estar presas a ninguém. Que segundo, o espírito não tem sexo, ele não tem raça, não tem cor, não tem... O espírito é uma energia. Tá certo? O fato de terem se unido aqui não significa que essa união era para sempre. A gente já discutiu até no programa anterior aqui essa questão de alma gêmea, lembra disso? Foi. Não existe isso, tá certo? São coisas que são criadas aqui na vida física e que precisam ser revistas. Então, nesse sentido aí, essas pessoas que chegam às vezes derrotadas, ao ingressarem na casa espírita, por exemplo, começarem a fazer o curso, é impressionante o processo de transformação que essas pessoas sofrem. Eleva a autoestima. Sofrem no sentido de melhora, não que sofrem com dor, não. Sofrem na transformação. É impressionante, Cláudio. Então, hoje nós temos aí muitas pessoas que se reequilibraram graças ao conhecimento espírita. Boa. A Jaqueline fez um comentário aqui. Bom dia, Cláudio, Edson e Valdir. Questão 697, o fim do casamento. E uma lei humana muito contrária à lei natural, mas os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Tem uma linda quinta-feira, que é o Kardec até pergunta, né? O que acontece se aboliu o casamento, uma união. Na verdade, ela está se referindo aí lá no Livro dos Espíritos, tem a lei de reprodução. Tá? E tem um item lá que é casamento, celibato e poligamia. É interessante que os ouvintes, inclusive, pesquisem. É da questão 695 até a 700, tá? E essa que ela falou, que é 696 ou 697. Então, trata justamente disso. Então, ali os espíritos dizem, olha que interessante, eles explicam a questão do celibato, que é a pessoa não se unir, né? Eles explicam a questão da poligamia, que é a pessoa ter vários, né? E a questão da importância do casamento. Ali está tudo esclarecido. Porém, dentro desse contexto, de novo, a lei civil, na verdade, é para regulamentar algo que já foi, vamos assim dizer, rompido na lei de Deus, né? Nessa lei das energias e tal. Eu queria só colocar uma outra coisa, Cláudio, que é para as pessoas pensarem. Eu convido as pessoas a se olharem como espíritos. Eu sei que é difícil para a gente, né? Porque a gente usa um corpo físico, a vida ela influencia de muito a gente, né? Mas como espíritos, eu não tenho sexo, eu não tenho raça, eu não tenho cor. Não há união, né, matrimonial no plano espiritual. Não há formação de família no plano espiritual. Família no sentido de pai, mãe, que vai ter os espíritozinhos como filhos e por aí afora. Não é isso. A união que se dá lá por afinidade, por simpatias, né? Então, a família espiritual, ela é ampla. Ela expande o nosso entendimento de família física. Sim. A família física, ela é momentânea. Outra, a esposa de hoje pode ser o avô de amanhã, pode ser o filho de amanhã também, numa próxima reencarnação, se esses espíritos decidirem vir juntos. Porque o grande objetivo é as mudanças para aprendizados diferentes. Tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente vai pensar nessas questões, entende? A gente tem que ampliar o nosso horizonte para não ficar preso a uma ideia pré-concebida que existe. E que às vezes não tem nada a ver com a doutrina espírita. Né? Não. Agora, Adriana, como o casal que está esfriando aí, o que tem que fazer para melhorar? Olha, vou seguir o Edson de novo, né? Estou na cola dele hoje. E essa questão da família espiritual, ela é libertadora, né? Então, quando a gente se vê numa situação aflitiva, de conflito, esfriando ou se degladiando, é hora de parar, respirar, né? E entender, se libertar dessas convenções tão fortes que o dia a dia da matéria nos traz, né? E realmente se colocar lá para dentro nesse entendimento, né?
mas o que é que está acontecendo que está esfriando? Será que é realmente toda a situação da vida cotidiana? É o outro que tem o defeito realmente? Pode até ser, claro, né? Mas o quanto eu me deixo envolver com tudo isso? É minha responsabilidade. O quanto de responsabilidade Isso. não é sua também. É a minha responsabilidade. Então, muito fácil. O outro é porque não me agrada mais, essa vida que eu escolhi agora, a pessoa não entende. E você? Qual é a sua responsabilidade nisso tudo? Então, mais fácil deixar para o outro carregar, né? Então, eu volto a concordar assim, vamos nos olhar realmente, voltar lá para dentro, nos reconhecermos como espíritos, né? Que, claro, estamos aprendendo, mas então vamos nos colocar na carteira como alunos CDF, sim? Não, você quer falar alguma coisa? A Ana Villanova, ela dá um depoimento aqui, ela disse que fez muita terapia porque estava perdida, né, há algum tempo atrás, e a doutrina e a terapia ajudaram muito, porque hoje ela tem gratidão, reflexão e também o perdão que modificaram ela para muito melhor. E ela concorda plenamente com o que foi falado aqui, que o Espiritismo ajuda nesta transformação. É isso aí. Eu queria, com relação a essa questão do esfriamento aí, Cláudio, o Boris tem uma teoria, né? O nosso técnico aqui. Do controle Messi, né? Compra uma meia, né? Isso? Meia quente, né? Isso para esquentar. É brincadeira, mas nessa questão aí do esfriamento da relação, eu sinto que as pessoas, elas se focam muito no negativo. A gente está sendo conduzido de tal forma aí na sociedade por notícias negativas, por coisas negativas, que muitas das vezes a gente não consegue enxergar coisas boas nas coisas. Sim. E na relação, você tem que aprender a olhar a coisa boa. Porque se você se fixar nas coisas negativas, a relação não vai para frente. Então você tem que, na verdade, observar as coisas boas que a pessoa tem. Porque todos nós temos coisas boas, em detrimento das coisas negativas, tá certo? Está todo mundo no processo de aprendizado. Então, se eu, infelizmente, me focar apenas nas coisas que eu vejo do outro que são negativas, eu estou criando uma situação até na própria psicosfera que se cria dentro do lar, uma coisa ruim. Sustentável. Né? É insustentável. Então, eu tenho que aprender a olhar aquilo que me fez eu me aproximar daquela pessoa, voltar a admirar aquela pessoa pelas coisas boas que ela tem, as coisas produtivas que ela tem. Se eu fizer isso e começar a devolver isso para ela, consequentemente, ela passa também a enxergar as coisas boas que existem em mim. E a relação tende a esquentar, entende? Esquentar no bom sentido, né? É que você passa a olhar. Eu não estou querendo dizer que você não tenha que olhar as coisas negativas. Elas têm que ser olhadas, mas dadas as devidas importâncias. O Edson, me perdoa, mas acho que a recíproca tem que ser honesta e verdadeira. Isso, é isso aí. Não é? É isso. Tem uma pergunta aqui da Jo. Bom dia, pelo WhatsApp. Como saber se um relacionamento já chegou ao fim? Existe o tempo certo de convivência? São 19 anos de relacionamento, 2 filhos, tenho muito carinho por ele, mas já fazem alguns anos que sinto que o que tínhamos para viver juntos, já vivemos. É possível isso? Por favor, se puder me esclarecer, eu agradeço. Obrigada. Beijos para todos. Jô. E aí, Edson? Ô Jô, eu acho que você deve ter ouvido aí o Humberto Pazian. Então eu até pediria que você ouça novamente, né? O que acontece na verdade? Partindo do princípio, que a gente já falou aqui, né? De que somos espíritos em busca da nossa evolução. Se você não se encontrou com esse teu companheiro por acaso, existe toda uma razão para vocês estarem juntos e tal. Você querer buscar sua felicidade em função da relação com o outro, já é um primeiro equívoco, né? Na minha forma de ver. Eu acho que você tem que buscar essa relação de felicidade em você mesma. O outro pode ser um complemento, entende? Ele não precisa ser necessariamente a razão dessa sua felicidade, né? Você tem 2 filhos, como você falou aí. Então, existe toda uma questão que eu acho que você tem que buscar entender, que é os seus anseios espirituais. Quer dizer, não existe uma fórmula para dizer, olha, essa relação chegou até o ponto X, aqui é o fim. Não existe essa fórmula. Isso é de cada um. Sim. Tá certo? Eu acho que precisa ter sinceridade na relação, né? De um com o outro.
Eu acho que tem que ter uma conversa amigável, uma conversa de entendimento, para saber se realmente... Porque você pode estar achando que a tua relação chegou ao fim, mas ele ainda acha que tem coisas para fazer. Seria interessante que talvez vocês conversassem nesse sentido e buscassem algo comum. O que une casais, muitas das vezes, não é aquele fogo da paixão inicial. Porque é normal que aconteça, né? Numa relação que perdure, é normal que ela saia daquele fogo da paixão inicial, vai arrefecendo, né? Vai arrefecendo, porque o próprio organismo vai arrefecendo também. Chega uma hora que o que mantém os casais unidos é o respeito, é o carinho, é a atenção, é você enxergar no outro aquilo que eu já falei, né? As coisas boas que o outro tem, é a amizade, é a vontade de fazer o outro estar bem, né? Essa coisa é uma relação dupla, na verdade, né? Ela tem que ser de mão dupla, né? Claro. Vai e volta. Isso mantém o casal unido. O interessante é que esse casal também tenha algo conjunto. Não, por exemplo, eu e minha esposa, nós trabalhamos juntos na casa espírita. Nós temos até uma assistência aí com crianças carentes, que a gente faz há mais de 25 anos. Quer dizer, isso nos une, tá certo? Nos ideais. Quando um casal tem um ideal conjunto, né? Eu acho que não existe momentos em que você acha, ó, acabou. Mas aí é de cada um, tá certo? Eu acho que a gente não pode dar uma resposta para você exata, Sim, entende?